Primeiro-ministro, quando quiser, está reconhecido. Perfeito, boa tarde a todos. André dos Senatos aqui, muito feliz de estar nessa pré-semi de um campeonato tão concorrido como foi esse. Vou só estabelecer meu cronômetro aqui e já começo um instante. Ok. Começo meu discurso em 3, 2, 1. Bom, mesa, essa casa acredita que o sucesso profissional precoce faz mais mal do que bem o indivíduo. Antes de mais nada, tem algumas delimitações muito importantes a serem realizadas aqui. Primeiramente, o que nós queremos dizer quando nós estamos tratando sobre sucesso profissional per si? Antes de mais nada, é importante ressaltar que o sucesso profissional não é algo simplesmente alcançável, não é algo banal, trivial. Não é sobre só simplesmente conseguir aquele emprego do sonho, aquele carro que você queria, algo do gênero. Não, sucesso profissional necessariamente precisa ser algo além disso. Boa parte das pessoas elas conseguem um emprego de uma forma ou de outra. Boa parte das pessoas tem acesso a alguma posição que eles queriam, etc., mas isso não caracteriza esse sucesso profissional per si. É muito importante que o sucesso profissional seja algo que surpasse essas conquistas não simples, porque, enfim, são conquistas, mas é algo além disso. Nós caracterizamos aqui, principalmente o sucesso profissional, como ser uma posição de destaque na sua área. Não é simplesmente você ter uma posição do sonho, mas você estar estabilizado ali, as pessoas te reconhecerem para aquela atuação que você promove. Ou seja, necessariamente o sucesso profissional envolve também esse ponto de se tornar uma posição de destaque, de você ser um sucesso reconhecível pelos outros. As pessoas veem você como um exemplar, como algo que efetivamente alcançou o máximo daquela profissão, alcançou o status de sucesso sobre aquela profissão. Então, necessariamente é sobre essa questão de posição de destaque. Outra caracterização muito importante de ser ressaltada é justamente na questão sobre o que nós estamos falando quando tratamos de sucesso precoce. Antes de mais nada, nós não queremos delimitar isso para simplesmente uma questão de idade, porque as pessoas têm idades diferentes, mentalidades diferentes, dependente da idade, então isso não vem muito ao caso. O precoce que nós estamos tratando aqui é justamente ser algo antes do esperado, é aquela coisa que vem independente da competência da pessoa. Não necessariamente quer dizer que a pessoa nunca alcançaria aquele sucesso, enfim, mas simplesmente porque aquele sucesso ele veio antes do que aquela pessoa esperava. Por mais competente que ela seja, por mais que ela tivesse condições de conseguir isso no futuro, esse sucesso veio antes daquilo que ela efetivamente estava planejando. Ou seja, necessariamente esse sucesso precoce é uma obra do acaso, pois, independente do que a pessoa agiu, o fato daquilo ter vindo antes do que ela esperava é porque o acaso teve um papel fundamental para conquistar aquele sucesso. Ou seja, é muito importante ressaltar que, independente da idade da pessoa, independente da competência dela, ela necessariamente é uma pessoa que tem uma certa inexperiência na área, porque ela não tem vivido ainda tudo que era necessário para alcançar aquele sucesso por fins normais. O acaso teve um papel fundamental nisso e que efetivamente a pessoa alcançou aquele sucesso de uma maneira inesperada, de uma maneira antes daquilo que se planejava para ela. Antes de continuar meus pontos, eu gostaria de conceder alguns points se alguém tem alguma coisa a dizer sobre as caracterizações. Eu tenho. Dado 3. no início da sua juventude você tem extrema tempo, força de vontade, energia para fazer dupla graduação, mestrado, doutorado, trabalhar muitas horas, porque necessariamente seria acaso e não simplesmente um esforço do caralho. Perfeito, como eu falei, aqui nós estamos independentes de idade, você pode ter o esforço quanto for. E como eu falei, não depende da sua competência. Sim, você pode ter conseguido isso através de um esforço do caralho, mas aí perceba que se você conseguiu esse sucesso através de um esforço do caralho, ele não foi precoce, ele efetivamente você trabalhou todo o tempo necessário para aquilo. Seja por quantidade, ou seja, uma pessoa com idade mais elevada, seja por qualidade. Você se esforçou pra caralho para conseguir aquilo, mas não foi inesperado. Basicamente, aquilo surgiu na sua vida de uma maneira que, no momento adequado para aquilo. Você efetivamente trabalhou todo o tempo necessário para conquistar aquela coisa. Nós estamos atacando de precoce justamente aquele sucesso inesperado, aquilo que veio antes do planejado, antes de você efetivamente ter que dedicar horas suficientes para conquistar aquilo. Ou seja, por isso nós garantimos que necessariamente o acaso teve um papel ali. Não é simplesmente sobre trabalhar o suficiente para alcançar o sucesso, mas sim que o sucesso veio um tempo antes disso. Para esse sucesso vir em tempo antes disso, foi porque você teve alguma coisa que o acaso fez no seu papel que efetivamente permitiu conquistar aquilo. Ou seja, necessariamente o acaso, ou foi um momento de sorte, ou o mercado estava plausível para aquilo, ou você teve os contatos certos durante a faculdade, enfim, o acaso necessariamente teve algum papel fundamental ali. Continuando, mesa. Agora, já entrando nos pontos principais do nosso caso, do porquê que faz mal. Eu quero estabelecer aqui 3 situações que demonstram esse mal que o sucesso precoce faz na vida do indivíduo. Primeiramente, nós temos uma pressão pelo resultado. Segundamente, nós temos uma ambição incoerente com a posição que você se encontra. E terceiro, nós temos uma ideia de sacrifício. Trabalhando agora cada caso em detalhe. Primeiramente, a pressão por resultado. Mesa, notas, quando você atingiu um certo sucesso, e como eu falei, é uma posição de destaque naquela área, você é reconhecido por aquilo, necessariamente você tem uma pressão por mais resultados. Espera-se que você mantenha aquele status de sucessos ou que conquiste coisas a mais. As outras pessoas veem em você como essa referência, como alguém que chegou lá muito cedo e logo você fez algo ideal. É muito aquela ideia do papel do gênio que
demonstra uma genialidade muito cedo, justamente ele tem que continuar demonstrando aquela genialidade, porque espera-se isso daquela pessoa. Ela demonstrou uma capacidade além do esperado, ela demonstrou uma sorte além do esperado, justamente espera-se que ela continue demonstrando aquilo ao longo do tempo. Ou seja, necessariamente você tem uma pressão a mais em cima desse indivíduo. Porque, como eu disse anteriormente, como o acaso teve um papel no sucesso dele, ele ainda tem um fator na experiência. Ele não sabe exatamente todos os mecanismos que fizeram ele chegar até ali. Porém, é cobrado que ele saiba desse mecanismo desse momento. Ou seja, isso coloca uma pressão no indivíduo de entender aquilo que está acontecendo e, efetivamente, ter os mecanismos necessários para manter, para dar manutenção a esse sucesso. Outro ponto muito importante, como eu já falei aqui, é essa ambição além do teto. Mesa, nota-se, como nós estamos falando de sucesso precoce, um sucesso que veio antes do esperado, como você alcançou já um patamar muito elevado antes daquilo que você queria, obviamente você não vai cessar aí. Você quer sempre conquistar mais. Isso é o espírito das pessoas. Se você alcança aquele sucesso no tempo esperado dele, já é diferente. Você já tem uma ideia mais de manter. Não, eu cheguei até o ponto que eu queria, então agora eu já consigo me manter aqui onde eu estou. Agora, como esse sucesso veio antes do esperado, você fala, não, pô, se meu plano era X, eu já consegui 2x, então agora vamos para 3, dá para chegar lá. Então, você necessariamente tem uma ambição muito maior, você busca ainda muito mais. Sendo que, como você não sabe exatamente os mecanismos que te trouxeram até ali, como eu falei, toda aquela questão da experiência, justamente você acaba que isso te gera uma frustração, porque não necessariamente você vai conseguir alcançar o 3x, mas você sente que você precisa alcançar o 3x para provar que você realmente é foda pra caralho naquele nível. Então, justamente por você precisar chegar lá e não necessariamente ser possível chegar lá, ou você ter condições de chegar lá, isso acaba gerando uma frustração no indivíduo. Antes de continuar, já vou considerar os spoilers, porque o tempo tá acabando. Vai. Não é Fiat de primeiro governo estabelecer que o acaso é o maior motivo. Nem você consegue estabelecer que isso é o mais provável. Eu preciso que você lide com o cenário médio. O acaso não é o principal motivo, mas ele necessariamente existe. Como eu falei, o sucesso precoce, ele é antes do esperado. Se o acaso tem zero papel nisso, ele não é inesperado, ele não é precoce. Você esperava aquele sucesso de maneira natural. Ele necessariamente precisa haver um mecanismo do acaso, senão simplesmente não é um sucesso precoce, é um sucesso esperado. E aí não entra no que a gente está debatendo aqui. Então, sim, o acaso não é que ele é o principal papel. Como eu falei, depende da competência da pessoa. Ela pode ser extremamente competente ou pode ser um incompetente total, mas o acaso tem algum papel. No nosso caso, não depende que o acaso seja o principal, mas depende que o acaso exista e eu consigo provar que o acaso exista. Senão, não é um sucesso precoce, é um sucesso esperado e não entra no que a gente está debatendo aqui. Perfeito, continuando. A última ideia que eu quero trabalhar aqui é toda a ideia do sacrifício. A partir do momento que essa pessoa consegue sucesso antes daquele esperado, e não tem os mecanismos necessários para manter esse sucesso de maneira natural, necessariamente ela precisa sacrificar os pontos da sua vida para conseguir manter aquilo. Ou seja, a profissão vira um ideal dessa pessoa. Ela precisa compensar a inexperiência se doando muito mais para aquilo, necessariamente abdicando de outros papéis da sua vida. Isso vai ser mais trabalhado agora no meu próximo discurso, porque infelizmente meu tempo está se findando, por isso, muito orgulho em propor. Muito obrigada pelo excelente discurso, deputado. Líder da oposição, quando se sentir pronto, está reconhecido. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu só vou colocar meu cronômetro, tomar uma água e eu já vou iniciar meu discurso. Tá, eu vou iniciar. Eu desmutei. Vou iniciar meu discurso. Ai, não, peraí. Segundo, gente. Calma aí. Senão eu não vou conseguir ver vocês. Pronto. Agora sim, vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Bom, primeiramente, concordamos com a maioria das caracterizações: sucesso profissional precoce, alcançar grande reconhecimento, estabilidade financeira, uma alta posição, uma idade jovem antes da média social. Eu acho que seria justo a gente colocar aqui mais ou menos antes dos 30 anos. Faz mais mal do que bem, ou seja, os efeitos negativos predominam sobre os positivos, considerando a longo prazo ou também a curto prazo. E aí, a gente vai avaliar, então, se a pessoa ela fica mais feliz, mais saudável, mais realizada, com melhor qualidade de vida. Basicamente, o sucesso precoce também, refutando o primeiro governo, não é só o acaso. O acaso, às vezes, muito raramente, pode fazer um jogo nisso. Mas o sucesso precoce, ele é um fruto de um processo consciente, contínuo, que vai envolver esforço, planejamento, construção de redes, e não meramente uma questão de sorte ou acaso. Então, quando a gente está falando do sucesso precoce, a gente não está se referindo a uma fama passageira ou uma sorte isolada, mas a gente está falando de conquistas profissionais sólidas que vêm antes da média, como alcançar uma estabilidade financeira, um reconhecimento e uma rede de contatos enquanto você ainda é jovem. Isso importa por quê? Porque a vida profissional das pessoas, ela é finita, ou seja, existe uma janela específica de oportunidade. Com mais idade, as pessoas, especialmente se deseja se formar uma família, ter filhos, por exemplo, mas ainda que não se queira, as prioridades daquela pessoa elas vão mudar.
O corpo e a mente daquelas pessoas, elas vão necessariamente buscar menos estresse e mais equilíbrio. As demandas pessoais daquela pessoa vão aumentar, o tempo disponível diminui e a disposição para correr os riscos profissionais também se reduz. Alcançar o sucesso cedo significa aproveitar a fase de maior energia e resiliência e maior flexibilidade para construir algo duradouro. Algo que será aproveitado quando as responsabilidades aumentarem, ou seja, quando aquela pessoa ficar mais velha. Hoje, as pessoas em geral, mas especialmente os jovens, eles enfrentam uma coisa importante, que é uma insegurança financeira constante, dificuldade para comprar casas, arcar com custos básicos, não se endividar, abrir mão do lazer por falta de tempo ou por falta de dinheiro, especialmente. Esse indivíduo bem-sucedido precocemente, ele não vai viver nessa corda bamba. Ele vai poder planejar o futuro com calma, adquirir bens, investir em educação, viajar e ter os seus hobbies. Isso vai trazer liberdade de escolha, recusar trabalhos que ele não quer, viver onde ele quiser e dedicar tempo a projetos significativos e ao seu próprio lazer. Na prática, isso vai significar o quê? Vai significar que a gente vai ter mais saúde mental, menos estresse e maior qualidade de vida. A pessoa não tá apenas sobrevivendo no trabalho, mas ela tá construindo uma vida que vale a pena viver. Gente, eu esqueci de falar, mas põe isso pela mão, por favor. Enfim, mas por que que isso precisa ser precoce e não tardio? Porque esse sucesso, se esse sucesso ele vem mais tarde, grande parte dessas vantagens vão ser perdidas. Por quê? Porque você, quando tiver mais velho, você vai ter um menor tempo de aproveitamento. O seu sucesso vai chegar nos 50 ou nos 40 e poucos anos, que é mais ou menos a média. E aí a pessoa vai ter menos tempo de colher frutos e investir no próprio bem-estar. A pessoa vai ter mais responsabilidade, seja pelos filhos, cuidar dos pais idosos, por dívidas que se acumularam, vai ter também necessariamente uma saúde física mais vulnerável, vai ter uma menor disposição para correr riscos. Então, com a idade, a tendência é justamente a gente buscar essa estabilidade e evitar mudanças radicais, que vai reduzir a nossa capacidade de aproveitar essas novas oportunidades. O sucesso precoce ele vai nos garantir que quando essas responsabilidades chegarem, o indivíduo já tem uma base financeira, de reputação e uma base emocional sólida para lidar com essas questões sem que haja uma sobrecarga. Antes de continuar, pode ir para o Thiago. Marina, por causa de vocês rodar, esse indivíduo precisa ter sucesso para manter a fase adulta. Além disso, você caracteriza um sujeito sem responsabilidade e noção financeira. Como que você lida, tipo assim, literalmente com ele agora receber todo esse dinheiro, toda essa fama e lidar com essas pressões Não, tá, externas? perfeito. Perfeito. Eu acho que você pulou a minha primeira caracterização, que é o sucesso precoce é fruto de um processo consciente e contínuo que envolve esforço, planejamento e construção de redes, e não só uma questão de sorte ou acaso. Então, a gente está falando de um indivíduo que necessariamente buscou aquilo e, portanto, ele tem um planejamento para não só ascender de forma antes da média, ascender de forma precoce, mas também se manter dali. Até porque eu também disse que a gente não está falando aqui de uma fama passageira, ou uma sorte isolada, ou uma pessoa que simplesmente fez um boom e depois ela vai decrescer. Não é isso que a gente tá falando, seria um debate injusto. A gente tá falando de uma pessoa que necessariamente, tipo, trabalhou para aquilo e, portanto, ela possui a capacidade não só de chegar naquele lugar, como ela possui a capacidade de se manter. Enfim, continuando. E quais são os impactos na saúde mental e na felicidade dessa pessoa? Tudo isso que eu mecanizei para vocês vai se traduzir diretamente ao bem-estar dessa pessoa. Com estabilidade e liberdade que você consegue com essa ascensão precoce, o indivíduo ele vai sofrer menos estresse, ele vai ter mais tempo para relações pessoais de qualidade, ele vai poder ele vai poder escolher necessariamente o que ele quer fazer do trabalho dele, da vida dele, e ele vai viver, tipo, com um senso de controle sobre ele mesmo, sobre o que ele pode fazer, justamente porque ele possui essa capacidade de se manter ali. O sucesso precoce, então, ele é basicamente um atalho para uma vida equilibrada e plena. E aí, ainda a gente possui uma flexibilidade para correr riscos e se reinventar. O sucesso profissional precoce ele nos oferece essa vantagem, que é a flexibilidade para correr esses riscos e explorar novos caminhos. Quando alguém alcança uma posição de sucesso ainda jovem, essa pessoa tem tempo e recursos para se reinventar. Ela pode mudar de carreira ou até mesmo empreender em outras áreas diferentes, sem esse peso esmagador de ter o medo do fracasso, de você ter uma família que, tipo, depende de você e, portanto, você precisa manter aquilo. Com mais idade, as responsabilidades vão aumentando, esses filhos, esses compromissos financeiros, a saúde da própria pessoa e de outros. E o medo de perder, tipo, tudo aquilo que você já construiu vai tornar as pessoas mais contrárias a querer tomarem riscos para necessariamente conseguirem mudar a sua vida e melhorar, portanto. E aí, ao conquistar esse sucesso cedo, o indivíduo ele vai ter uma base financeira que lhe permite experimentar, mudar de emprego, mudar de setor, buscar novas paixões e aprender e aprender essas novas coisas sem comprometer necessariamente sua estabilidade. Essa liberdade para experimentar
promove um crescimento pessoal, além de, tipo, manter uma motivação alta e fortalece a resiliência emocional dessa pessoa. A flexibilidade para correr risco também, tipo, então, enfim, essa flexibilidade, ela não é só uma vantagem profissional, mas ela também é, tipo, vital para sua saúde mental, para sua felicidade e sua qualidade de vida, o indivíduo, tipo, a longo prazo. Porque essa pessoa, ela não vai mais viver presa numa caixinha, ela não vai ter aquela ansiedade recorrente de, cara, se alguma coisa der errado aqui na minha vida agora, tipo, eu tenho pessoas dependendo de mim, eu vou me endividar absurdamente, eu não tenho mais tempo de consertar isso. Porque tudo, na verdade, se baseia em questão de tempo. Quando essa pessoa, ela é jovem, ela ainda tem tempo de errar, ela tem tempo de aprender, ela tem tempo de refazer, ela tem tempo de crescer. E é justamente o que esse sucesso precoce nos fornece. Tempo, flexibilidade. E, portanto, vai nos gerar diretamente uma qualidade de vida para essa pessoa, uma felicidade e uma saúde mental. Enfim, então, isso não pode ser feito de forma que não seja precoce, justamente porque essa pessoa já vai estar abarcada de diversas outras responsabilidades que ela não consegue se livrar e, portanto, ela não consegue ter essa flexibilidade, não consegue ter essa qualidade de vida. Dito isso, muito orgulho em meu povo. Muito obrigada pelo excelente discurso, deputada. Adjunta de primeiro-ministro, assim que se sentir confortável, está reconhecido. Top. Todo mundo me ouve? Todo mundo me vê? Escutamos e vemos, Milton. Top. E aí, Gillian? Vamos lá. Vou pegar meu cronômetro. Um prazer estar aqui. Enfim. Começo o meu discurso, então, em 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou dar uma breve resposta para os pós de oposições para não deixar esse debate confuso e não fazer com que a mesa cometa um erro, tá? Oposições, no geral, elas estão medindo o conceito de precoce como medida de tempo, né? Você chegou ao topo porque esforçou, estudou muito, chegou lá mais cedo do que o normal, é 100% sobre tempo. Enquanto o primeiro governo mede precoce como uma medida de expectativa. Você chegou ao topo antes do esperado. Quando o André fala sobre acaso, não quer dizer que foi uma medida 100% de sorte, talvez tenha sorte envolvido. Acaso quer dizer que não era esperado no final das contas. Quando você se esforça muito para conseguir um resultado, estuda muito para chegar nele ainda mais cedo, ainda assim é um pouco do acaso. Não porque foi sorte, e sim porque a média das pessoas não tem expectativa de que você seja CEO de uma empresa com 30 anos. As definições, no final das contas, sobre precoce, mesa, saibam, é a mesma coisa, né? É você chegar antes do esperado, só que a primeira posição só leva em consideração o tempo, o primeiro governo está levando além do tempo outras nuances em consideração que você pode chegar de maneira precoce em determinados resultados. Eu acho que isso não influencia muito o debate, acho que a gente está debatendo a mesma coisa, então vamos seguir a partir daqui só para deixar isso bem pacificado mesmo. Débora, a condição de vitórias para governos aqui é sobrepesar o mal e o bem gerados pelo sucesso precoce e avaliar se a propositura da moção é verídica, né? Então, o que a gente tem aqui? Provavelmente, sim, sucesso precoce tem alguns ganhos, principalmente materiais, que nem oposições já queriam traçar, e talvez até psicológicos, mas isso a gente contesta bastante. A grande questão é que esses bens, eles não parecem ser tão bons, comparativamente falando, com os mal gerados. O primeiro governo sustenta essa condição de vitória, porque o primeiro governo acredita que quando você adquire um sucesso precoce, você acaba gerando, uma pressão maior por novos resultados, que gera uma cobrança excessiva. 2, uma ambição incondizente com metas plausíveis, que gera uma frustração. E 3, você só consegue obter isso se você gera um grande sacrifício dependido pelo grande tempo que você tem para se esforçar para conseguir chegar naquele resultado precoce no final das contas, né? Então, somados esses 3 danos, são um mal quantitativamente e qualitativamente maior do que o bem gerado em governos para fazer essa comparativa ser o mais justo possível. Para começar, eu vou tentar emendar as respostas do caso de oposições com o caso construtivo de governo, porque eles se comparam bastante no final das contas, pelo menos o que foi apresentado melhor. Para começar, né? O Melhor faz um caso sobre portas abertas para o sucesso. As pessoas não vivem mais em corda bamba porque elas tiveram sucesso, então elas têm novas janelas, novas oportunidades, podem mudar de negócio. Eu boto até fé que materialmente isso faz um pouco de sentido. O problema aqui é o que você faz, na verdade, é substituir a pressão, e dentre as dois tipos de pressão, eu prefiro a pressão de governos que eu não tenho sucesso. Como assim substituir a pressão? Você substitui a pressão da corda bamba do lado de oposições, que é aquela que você precisa de algum resultado prático na hora, e você troca essa pressão por uma pressão de sucesso contínuo, porque o seu sucesso anterior já veio, no final das contas. Os dois primeiros mecanismos e motivos, eles emendam como resposta direta a esse caso. O sucesso imediato gera uma pressão com mais resultado, e o sucesso imediato gera uma ambição incondizente com o resultado, ou coisa frustrante. Mitigando um pouco essa ideia de corda bamba, a média das pessoas também vive numa corda bamba, eu concedo isso para oposições, só que a média das pessoas consegue viver nessa corda bamba.
ela não consegue fazer, o tipo que é o grosso para a maioria da população, ser sucesso. Funcionários, a maioria das pessoas são em alguma medida, tipo, claro, algumas não são, mas ter sucesso naquela área a ponto de que você consiga viver com mais do que o necessário, isso sim é uma coisa que é muito difícil de ser alcançado. Eu entendo que a corda bamba não existe para as pessoas que vivem com o necessário, ela existe para as pessoas que vivem a menos do que o necessário. Então, o grupo de impacto quantitativo do caso de primeira posição é pouco afetado dentro desse debate. Mas, acima disso, para aquelas pessoas que são comparativas entre esses dois mecanismos, o sucesso imediato gera uma pressão por mais resultado, parece ser muito pior do que aquela pressão gerada pelo resultado básico, né? Porque a pressão gerada pelo resultado básico, que é aquela que você sustenta, é uma pressão mais fácil de eu conseguir mitigar ou me despressurizar dela na medida em que eu tenho resultados mais básicos. Só que de grandes gênios, você sempre está esperando grandes coisas, né, Débora? Então, não é só sobre a pessoa teve sucesso, ela parar de ter sucesso e está tudo bem. Não, é que agora ela se cobra por mais sucesso, por ter mais. Você espera que o CEO de uma empresa seja a pessoa mais competente daquela empresa, seja a pessoa que trabalha mais, que se esforça mais, que vive mais no dia a dia daquela empresa, que saiba de cada coisa que acontece no dia a dia dela. A todas as pessoas que é delegado um sucesso precoce, também é delegado junto a elas uma singela pressão para que elas justifiquem constantemente o sucesso que elas receberam, porque elas sempre estão à margem da justificativa. Pô, você é muito novo para ser CEO dessa empresa, pô, você é muito novo para se formar em medicina, pô, você é muito novo para fazer isso, aquilo, ou você é muito inexperiente. As pessoas sempre desconfiam para você fazer valer, você tem que fazer valer cada dia. Isso gera uma pressão constantemente maior. Mas também isso gera uma mudança na sua expectativa, né? Que é o segundo ponto que responde também a esse caso, de outro tipo de pressão, que é um sucesso imediato por ambição incondizente com resultado que geram algum nível de frustração. Quando você adquire um sucesso imediato a curto prazo, muito provavelmente você cria um sentimento de ambição, de que você consegue mais, muito mais e muito mais coisas. Você não caminha para o que oposições falaram, de poder aproveitar bem a sua vida e viver bem ela com outras coisas que acontecem no seu dia a dia. Na verdade, o que você faz é caminhar para uma sucessão de, tipo, quase como se fosse rota de cruzeiro, né? Enquanto mais rápido um cruzeiro anda, mais rápido ele continua navegando no final das contas, né? É sobre como que você acelera muito no começo e você só consegue viver nesse ritmo, acredito que esse ritmo seja o ritmo mais palpável para você continuar vivendo. Então a sua expectativa é sempre de você conquistar mais coisas, mas geralmente você talvez não consiga tudo isso. Porque às vezes sim, é questão de sorte, que também tem imbuído no acaso, mas às vezes existe uma limitação clara de até onde a média das pessoas sem, tipo, QI, etc. QI é quem indica, tá? O coeficiente básico. Consegue chegar sem, tipo, uma indicação ou coisa do tipo. Mas acima disso, né? As oposições também vêm falar aqui que esse sucesso ele te dá alguma margem, alguma maleabilidade para que você tenha algum tipo de aproveitamento da sua vida depois dos 30, que você virou CEO dessa grande empresa ou coisa do tipo. Esse sucesso ele não é garantia de manutenção, né? Manter o sucesso demanda muito esforço e geralmente essa pessoa não quer descer o degrau e provavelmente ela vai continuar se esforçando e gastando mais e mais tempo para manter aquele sucesso como ele está, né? O que eu quero dizer aqui, menos estresse, mais tempo para suas relações de amizade, todos os impactos que oposições tentam provar de atalho para uma vida equilibrada, são respondidos justamente no pós do Daniel, quando ele aceita que as pessoas abrem mão de muita coisa para conseguir esse nível de sucesso. Segunda posição, pai. Pressão e ambição não é excludente do meu cenário, isso continua acontecendo no seu também. De fato, é que são tipos de pressão diferentes, né? É isso que eu conceituei no começo do meu discurso. O tipo de pressão que existe no seu cenário é a pressão pelo resultado básico, porque você não gerou nenhum tipo de sucesso exponencial. Ninguém olha para você e pensa que você é um gênio. Olha para você e pensa que você é tipo uma pessoa normal. Então esse tipo de pressão é que você consiga tipo ter um emprego, ser uma pessoa decente em um sistema capitalista. O tipo de pressão que existe no nosso cenário é que você seja mais do que isso, é que você seja a pessoa que realmente personifique esse sistema capitalista, que você seja a pessoa que conheça todas as grades e todas as ideias por trás daquela empresa que você hoje é CEO. A melhor resposta para o caso de oposições está no próprio pai do Daniel, né? Quando ele fala que você abre mão de muitas coisas na vida para gerar esse resultado e por isso ele é fruto do seu esforço, esse tempo só não é aproveitado pela média das pessoas. E aqui você faz um gradiente, né? Primeira posição no melhor cenário, perde tempo no começo da sua vida para poder aproveitar depois. Mas eu já mostro como ele geralmente não acontece, não aproveita depois, porque você tem que tentar buscar por mais resultado sempre. Mas acima disso, mesmo que você pudesse buscar aproveitar depois, eu prefiro muito mais aproveitar o meu tempo agora em sobrepesamento direto, que parece uma etapa da vida em que esse tempo faz muito mais importância, sabe? Você é mais novo, você tem contato com mais pessoas, você está conhecendo mais pessoas e vivendo experiências muito distintas. Parece que esses sacrifícios são muito mais pesados em um momento inicial do que seriam pesados em um momento futuro, por exemplo, em que você teria que continuar trabalhando depois dos 30, 40, 50 anos. Isso encerra meu discurso. Muito obrigada pelo excelente discurso, deputado. Para dar continuidade ao debate, vice-líder da oposição, quando quiser, está reconhecido. Consegue me escutar? Estamos sim, Daniel. Beleza.
Começar em alguns instantes. Começando em 3, 2, 1. Mesa, presta bastante atenção. Esse debate não é sobre ser plausível ou não ter sucesso. A pressuposição da moção é que já teve sucesso precocemente e a gente quer comparar justamente se é positivo ou ruim. Ou seja, a gente acredita que a melhor lógica de comparação aqui é realmente se essa pessoa que teve sucesso precoce estaria melhor se ela tivesse sucesso menos precoce. O que isso quer dizer? Ela assumiu um cargo de liderança antes dos 30, tem um salário muito alto, bem nova, conseguir ter internacionalizado a carreira, empreender com sucesso, passar para um concurso muito jovem, ou seja, algo que gere uma estabilidade para ela, não necessariamente ela ser, sei lá, Forbes Under 30, de ter muito poder, etc., mas simplesmente ela conseguir parar de ter uma ambição e ela já está confortável no cargo que ela está, na posição profissional que ela está. A gente acredita que essa é a lógica mais razoável, não é você ser um bilionário, certo? É você realmente chegar ali no seu emprego mais confortável que você conseguiria manter esse salário pro resto da sua vida e estar de boa com isso. Beleza. Agora vamos pensar nessa lógica. A questão sobre pressão por resultados que primeiro o governo fala. Por que que a gente acredita que isso não é um grande problema? Porque justamente, primeiro, as pessoas não vão continuar fazendo uma pressão imensa por você se você já atingiu sucesso. Se você já atingiu aquilo que é socialmente esperado, se você já tem uma casa própria, por exemplo, se você já tem uma carreira muito, muito sólida e muito estável, você não vai ter aquela sua tia continuando a te perguntar quando que você vai fazer concurso, aquele seu pai perguntando quando que você vai comprar sua casa, ou seu amigo perguntando quando que você vai ser promovido. Porque isso aqui já foi aceito socialmente. Então a gente discorda dessa caracterização que eles falam, que as pessoas vão continuar meio que pressionando você para conseguir cada vez mais, mais. Ninguém chega com um PhD e fala, e aí, quando é que você vai resolver a cura do câncer? Isso não existe. Você se atingiu o estágio de PhD e você é estável na sua carreira acadêmica, isso é suficiente e você não vai ter essa pressão. Na verdade, no cenário deles, que você continua tendo essa pressão imensa do seu círculo social para você chegar nesse estágio de sucesso. Então, no mundo deles, é que você tem essa pessoa muito mais estressada. Não só por uma lógica do que a sociedade espera, mas por uma própria lógica interna, como a Marina já abordou para vocês, dadas essas novas responsabilidades que você vai justamente incorporar na sua vida. Agora, provavelmente, você já estando na casa dos mais de 35, 40, você vai querer ter um filho, por exemplo. Para homens, tem uma pressão social de gênero muito grande ser um provedor. E agora ele vai ter que se estressar para, além de dobrar o trabalho para conseguir sustentar toda aquela família, porque agora vai ter gastos como creche, babá, material escolar, escola. E além disso, vai ter todo o desgaste de ter que cuidar daquela família. Se ele já teve sucessões, vai ser muito mais confortável para ele. Para mulheres também. A gente sabe que existe uma desigualdade salarial quando a mulher passa por um processo de maternidade, só abala a carreira dela. Se ela já teve filho antes, então isso não vai afetar Aliás, se ela já teve sucesso profissional antes, isso não vai afetar a carreira dela, porque simplesmente agora ela já está numa posição estável, ela pode ter filho e focar na maternidade tranquilamente, sem ter esse impacto na carreira, certo? Agora, a grande comparativa aqui que a gente quer fazer também é numa lógica de sacrifício. Governos não caracterizaram isso ainda, mas a gente assume que é razoável que essa pessoa, na casa dos 20, para ela ter sucesso, ela vai precisar ter em menos festas, ela vai precisar sair com menos amigos, ter menos momentos de lazer, porque ela vai ter que fazer sim o esforço do caralho. Ela vai ter que, por exemplo, fazer ao mesmo tempo mestrado e trabalhar. Ela vai ter que fazer uma transição de carreira para ir para algo que esteja pagando mais. Ela vai ter que trabalhar, sei lá, 12 horas por dia para abrir a empresa dela para empreender. Ela vai ter que estudar, tipo, todo final de semana, às vezes sábado e domingo, justamente para ela conseguir passar naquele concurso. A grande questão é que isso não é um dano muito grande por duas questões. Primeiro, uma lógica de curto prazo imediata, porque a pessoa ela vai perceber que ela fez aquilo para construir o futuro dela, então ela vai ter essa noção no momento que ela estiver fazendo aquele sacrifício, então não vai ser algo tão ruim, porque ela vai perceber isso. E, obviamente, ela não precisa nunca mais ter nenhum amigo ou não ir em nenhuma festa, ela só vai em menos em festa, mas ela vai ter essa noção. E também é uma perspectiva que se paga no médio e longo prazo, porque ela vai ter décadas de conforto financeiro, décadas podendo fazer a viagem dos sonhos que ela quiser, décadas tendo mais tempo ocioso para dar atenção para os filhos, dar atenção para os hobbies. Então a gente acredita que sacrifício não é muito, muito ruim. Aí eles vêm pautar aqui uma lógica de que, na verdade, é muito difícil manter esse sucesso. Mesmo, pelo amor de Deus, é muito fácil manter sucesso. Se você já atingiu, sei lá, conseguiu acumular R$ 1 milhão, ou até mesmo R$ 100 mil,
você consegue simplesmente investir aquele dinheiro e o próprio dinheiro vai trabalhar para você. Você consegue comprar um imóvel e o próprio imóvel vai render uma renda passiva de Airbnb ou de aluguel para você, sem você ter que trabalhar. Os próprios juros compostos vão trabalhar para você. Se você empreendeu e teve sucesso e abriu uma empresa, agora o seu produto vende no automático. É só você deixar ali um anúncio dele rodando no Instagram que as pessoas vão ir lá e vão comprar automaticamente sem você ter que fazer nenhum esforço. Mesa, pelo amor de Deus, é muito mais difícil o primeiro sucesso. É muito mais difícil o primeiro emprego, o primeiro cargo de liderança. Mesmo no pior cenário deles que você seja demitido, ainda assim, se você já tem um currículo extenso de sucesso, outra empresa vai querer te contratar. Se você já teve uma empresa lucrativa, é muito mais fácil você conseguir capital para abrir uma segunda empresa, ainda que aquela sua empresa, você venda ela, por exemplo, ela por algum motivo não deu certo. Porque as pessoas já entendem que você teve sucesso, elas já confiam em você, elas não desconfiam mais de você. Então é muito mais fácil para eles manter sucesso uma vez que ele já foi conseguido, certo? Qual é o pior cenário deles? Tipo, aliás, qual é o nosso pior cenário? O pior cenário que a gente pode abordar é justamente quando a pessoa tem que fazer sacrifício imenso. Mas antes disso, eu vou dar POI para segundas casas. Daniel, necessariamente todo mundo tem família, todo mundo tem expectativas, todo mundo quer satisfazer essas pessoas. Como você lida com isso e com esse entorno desse indivíduo em relação à sua família? Perfeito. A grande questão é uma lógica intertemporal. Você vai ter a sua vida inteira para poder cuidar dos seus pais, para poder ter filhos com calma e dedicar na sua família. No nosso mundo é que você tem muito melhor essa lógica. Porque, por exemplo, uma coisa comum é você chegar na casa dos 30 e você ter a crise na casa dos 50 e você ter a crise dos 50. Que é basicamente você ver que gastou a sua década de 30 e 40 inteira na sua carreira, que você não deu tempo suficiente para sua mulher, ou que você não deu tempo suficiente para ter momentos de prazer com seu filho, porque você teve que basicamente colocar dinheiro na mesa. No nosso mundo, basicamente as pessoas não vão ter isso, porque elas basicamente gastam a década dos 20 todas dela trabalhando pra cacete para conseguir ter esse sucesso o mais rápido possível, para depois, aquelas décadas todas, ela conseguir realmente se dedicar na família, nos hobbies, nos amigos, naquilo que é mais importante. E isso vai ter muito mais retorno em termos de felicidade para aquela pessoa do que no mundo de vocês, que basicamente aquela pessoa é condenada a continuar na corrida de ratos para conseguir colocar dinheiro na mesa. Extremamente orgulhoso de opor. Muito obrigada pelo excelente discurso, deputado. Para iniciar o debate em casas baixas, extensão de governo, assim que se sentir confortável, está reconhecido. E aí, família, todo mundo tá conseguindo me escutar? Desculpa aí aquela hora, acho que meu áudio estava ligado no início aí quando eu entrei. Estamos conseguindo, Dile. Obrigado, fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Thiaguinho. Tá sendo maravilhoso duplar contigo. Muito orgulho de ter sido seu professor e ter te apresentado o movimento debate. E assim, eu tenho muito orgulho de estar aqui nessa pré-semi junto contigo. Acho que não poderia estar com qualquer outra pessoa. É muito simbólico. Eu vou só pegar aqui minhas anotações. É, gente, eu vou pedir um monte de informação na mão, por favor, por causa que eu não vou estar conseguindo ver o chat. É só isso que eu vou pedir para vocês. Hum, Peguei aqui, cronômetro. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, nessa moção também é necessário não só o que foi apontado pelo primeiro governo e pela primeira oposição, a gente observar o que seria esse bem-estar para esse indivíduo, o que seria interessante para o indivíduo. Primeira oposição vem me falar como que literalmente isso serve para uma maneira de atalho e como que esse atalho é literalmente interessante, porque a gente tem uma quantificação desse tempo, porque tempo é finito e etc, é limitado, então a gente pode romper esse atalho. Primeiro governo, ao contrário, tenta me mostrar como que, querendo ou não, cria uma pressão social por meio resultado, cria pressões maiores e como que esse percurso por si só ele é ruim. A gente acredita que sim, o que foi estipulado pelo primeiro governo está correto, mas a métrica analisada aqui tem que ser uma métrica individual. E aí que tá. Primeiro, quando a gente
coloca essa métrica individual, a gente tem que analisar o que seria esse bem-estar para esse indivíduo. O que seria um indivíduo? O bem-estar para o indivíduo, para a gente, enquanto segundo governo, a gente entende como não se limita à ausência de dor nem mera felicidade. Ele é um estado holístico que engloba a saúde mental, física e emocional do indivíduo. Esse bem-estar ele é consolidado e sendo construído ao redor de sua vida. Ou seja, a sua persona é construída frequentemente por aquilo que vai passando, suas experiências, as pessoas que estão do seu lado, aquilo vai te mudando enquanto indivíduo. Então, por exemplo, uma dificuldade que você vai passar, uma felicidade que você vai passar, é um emprego que você vai ter, e etc, e por aí vai. Isso vai se construindo e se consolidando para uma sustentabilidade de uma vida plena, e consequentemente, isso resultando o que a gente entende sobre persona. Segundo ponto, a gente entende enquanto segundo governo, e todo mundo aqui comprova de minimamente um pouco, que existem fases da vida. Essas fases da vida, elas ressoam como se fosse sonância. A gente compreende enquanto segundo governo, eu acho que todas as bancadas aqui, que ao passar do decorrer de sua vida, você vai construindo sua personalidade, você vai construindo aquilo que você entende como autossuficiência, resiliência, bem-estar, aquilo que você considera como correto, sua lâmina moral de decisões e etc. Ou seja, cada fase da sua vida possui metas diferentes, sonhos diferentes, expectativas diferentes. Quando você está, por exemplo, no seu fundamental, você está no seu fundamental, a expectativa que sua mãe tem é diferente da expectativa que sua mãe tem quando você está no ensino médio. A expectativa da sua mãe tem de você quando você está no seu primeiro emprego. A expectativa da sua mãe quando você está no seu emprego, tipo, de carreira intermediária. E a expectativa da sua mãe quando você está no final da sua carreira. E, consequentemente, tipo assim, talvez no apogeu de você. Você está vendo que essas fases, existem umas sonâncias na vida? Essas pessoas, eles subentendem que você vai fazer determinadas atitudes ou subentendem que você vai agir de determinadas formas. É isso daqui que deve ser discutido principalmente. Porque, essas fases da vida, a gente vive num mundo capitalista, de um mundo de comparação. As pessoas que estão do nosso lado, eles vão comparar com a gente vai se comparar frente a eles. A gente tem uma tendência a ter essa comparatividade frente às pessoas que estão frequentemente junto com a gente. Ponto. Então, ou seja, não é só o que o Rocha tá falando, tipo assim, tua tia não vai encher mais o seu saco no almoço de domingo, falando assim, e aí, cadê as namoradinhas? Quando você, por exemplo, é mais jovem. Ou, e aí, cadê o emprego novo? Quando você é literalmente, tipo, mais velho. Mas agora, daqui pra frente, é você observar, por exemplo, os novos CEOs, essas outras pessoas que você faz parte, os congressos que vocês vai, por exemplo, esses, sei lá, inúmeras NGOs que você participa e etc, porque é uma pessoa relativamente de carreira. É isso que é o espelhamento. O espelhamento daqui, ao contrário do que o primeiro governo vem falando sobre essa pressão sobre o resultado, na verdade é a pressão dos indivíduos que vão estar frente a gente. Sempre terá alguém relativamente melhor do que a gente, alguém mais esperto do que a gente. É impossível a gente ser literalmente o ser humano mais rico, bem sucedido e etc. A gente sempre vai ter um nível de inferioridade frente às outras pessoas comparadas, porque a grama do vizinho é relativamente sempre mais verde. Mas não só isso. A gente tem uma tendência relativamente de diminuir aquilo que a gente possui frente, por exemplo, aos benefícios de outras pessoas. E aí que tá, essas metas, esses sonhos que são realizados por pessoas externas, não só é causado por espelhamento, mas também essa expressão por meio externo. Vamos lá, quando literalmente o Thiago faz pontos de informações para a primeira posição, ele vem falando sobre o grupo de apoio. Grupo de apoio aqui é interessante a gente analisar, porque, esse indivíduo ele não vai chegar numa determinada carreira, ele não vai chegar em determinada forma seguindo sozinho. Ele pode seguir o seu próprio mérito, mas sempre tem parceiros, companheiros, famílias, pais, mães que estão do seu lado. As metas e expectativas que eles vão colocar de vocês são relativamente evidentes e literalmente criam sua personalidade. Se sua mãe e seu pai literalmente te proibiram de sair, por exemplo, para ir para uma festa, porque você precisava passar, por exemplo, medicina quando você tinha 16 anos de idade e você conseguiu isso, parabéns, você literalmente fez o que o Daniel Rocha literalmente falou para você. Mas aí que tá, as expectativas que foram colocadas dentro de você foram de outras pessoas. As metas foram colocadas foram de outras pessoas. Isso cria principalmente duas coisas aqui que eu quero que vocês observem, mesa. Como que minha personalidade foi construída em cima de outras pessoas e como que eu sou literalmente muito mais suscetível a ter muito mais frustrações, fracassos e etc. Por causa que essas metas não foram construídas e estipuladas e como que eu quebrei a cara por mim mesmo. E dois, como que isso gera um atrito individual frente a essas outras pessoas. Porque se eu não seguir necessariamente o que eles acreditam que sejam métricas, é aqueles negócios, um pouquinho de atrito. Não é só simplesmente, sei lá, minha mãe me dá uma cadeirada. Isso não vai acontecer, principalmente falando. Mas é simplesmente, sei lá, alguns tipos de microagressões, algumas vezes que, algumas piadas insensíveis, insensatas, que vão aos poucos machucando esse indivíduo e gerando, por exemplo, esses problemas que são interpessoais, desgastando cada vez mais uma relação que, por exemplo, já poderia ser gastada. É uma frustração coletiva. E aí que tá, a expectativa da minha mãe, se eu não seguir ela vai ter uma frustração. E minha expectativa, eu vou ter outra, porque isso foi infundado e foi colocado na minha cabeça que eu preciso correr atrás do progresso, que eu preciso ser uma pessoa bem-sucedida, que eu preciso fazer o que essas outras pessoas que estão do meu lado façam, almejam de mim. Você tá vendo como que isso gera um nível de frustração, até mesmo um sistema retroalimentativo de produzir aquilo que,
Eu não tenho uma etapa natural de desenvolvimento, a pessoa cria uma expectativa de mim e, consequentemente, se acontecer um tipo de frustração, que relativamente acontece na vida, porque a outra pessoa, tipo assim, a gente não vai saber o que a outra pessoa pensa da gente, isso gera uma colocação de coisas que são, grande parte das vezes, innecessárias ou irrisórias. Então é aquele negócio de, tipo, a personalidade ou aquela ditadura do e se. Talvez, quando minha mãe estiver mais velha e ela estiver quase falecendo, ela, caralho, talvez eu fui um filho péssimo e etc, por causa que eu não agi dessa mesma forma. Caralho, talvez eu fui um irmão péssimo porque eu não agi dessa forma. Você tá vendo como que isso é ruim para o indivíduo ao longo prazo de sua vida? Mesmo que, tipo, ele tenha literalmente um pensamento muito bom, igual o Daniel Rocha, primeira oposição que literalmente comprar, essa personalidade, essa ditadura do Izzy, faz com que ele gere uma gaiola dourada e que ele literalmente não consiga continuar vivendo sua vida. Vai, Rocha. Dado que você já atingiu esses patamares mínimos do que é visto sucesso pela sociedade, ninguém vai ficar enchendo mais o seu saco. O comparativo de vocês é muito pior. Rocha, não é sobre encher o saco. É esse tipo de coisa. Eu tenho uma expectativa agora. Já que eu atingi esse nível de expectativa, exemplo, eu atingi um apogeu da minha vida, essas outras pessoas, eles vão comparar frente a essas pessoas que também estão nesse apogeu da vida. Eu vou me comparar frente a esses indivíduos, porque eu sou um indivíduo que compara, ponto. E as outras pessoas que estão no meu grupo de apoio também vão me comparar, porque estão convivendo frente a mim. Você tá vendo que uma dupla comparação não é sobre eles pararem de encher o meu saco, só porque assim, mãe, toma aqui seus R$ 1.000 no Pix e se ferre aí, sua velha. Não é isso. Cara, é simplesmente assim, e aí, filho, você quer vir aqui almoçar? Você quer vir aqui jantar comigo? Você quer passar tempo com a sua família? E você não conseguir, por causa que você vai ter uma reunião de, sei lá, de um CEO frente a um deputado, frente a alguma coisa, e você não consegue. É esse tipo de desentendimento, Rocha, que você não consegue compreender no caso de vocês. E por isso você perde em relevância, pô. Vamos lá. A gente já te mostrou dissonância cognitiva, como que existe uma frase de exploração e, consequentemente, esses impactos. E essa identidade literalmente se misturar frente à identidade do próprio indivíduo. Segundo impacto, que eu acho que literalmente não vai dar pra conseguir, é o sucesso profissional precocemente exige uma especialização estreita e foco, limitando qualquer possibilidade de exploração frente a esses, literalmente, relacionamentos interpessoais que já existem. Isso é necessário para a formação da identidade desse mesmo indivíduo. E por isso eu tenho muito orgulho em propor. Muito obrigada pelo excelente discurso, deputado. Extensão de oposição, assim que se sentir preparada, está reconhecido. Beleza, é só um minuto. Gente, vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos, Maravilhosamente bem. Rafa. Eba. Então, eu vou começar o meu discurso. Eu tô pegando o cronômetro. Oi, Diller. Cara, eu só queria falar que era muito engraçado o Diller com o áudio ligado, porque eu nunca ouvi tantos goianos, tipo, em tão pouco tempo, comparativamente falando juntos. Eu achei muito engraçado. Mas é isso, gente. Feliz de estar aqui, com amigos queridos, com uma mesa, eu sei que é bem competente, e com o Pinho, a minha dupla, meu divo. Muito feliz de estar aqui com você. Então, eu começo meu discurso na minha próxima palavra. Mesa, o maior problema desse debate é falta de excludência. Primeiro que o primeiro governo baseia o seu caso em uma premissa que boa parte do tempo o sucesso precoce é construído no acaso, que vai ser pior para essa pessoa. As duas bancadas de oposição faz poi e a única justificativa que o André dá é que não dá para negar que tem sorte envolvida. Mas, Débora, percebe que isso significa que a sorte é tão relevante? Isso não significa que a sorte é tão relevante quando a gente olha o contexto majoritário e vê que o impacto é micro demais, fazendo com que a premissa do caso de primeiro governo esteja fora desse debate, mesmo que o adjunto refuta e contrapõe a própria caracterização que o LO faz, ainda para o caso deles rodarem, teria isso, e além de a falta de excludência de ambição que também acontece no cenário deles. Mesa, a nossa diferenciação é que o que primeira oposição não entende é que o que mais importa nesse debate não é sobre a pressão externa da sua tia, Daniel, mas sim como o psicológico dessa pessoa. Mesa, perceba que o impacto de primeira oposição é pouco excludente também, porque mesmo no cenário de governo, em que você não alcança o maior sucesso precoce, não significa que você não vai estar durante todo esse período, até em que não seja mais precoce, você não vai estar buscando esse sucesso. Então, tudo que o Daniel traz de pressão não ser tão grande, não vai abdicar tanto de momentos de lazer e coisas nesse sentido, perceba que
pessoa que não alcança o sucesso precoce, ela também vai abdicar de alguns momentos de lazer para chegar onde ela quer e ela vai continuar com toda essa ambição que governos falam como se fosse apenas do nosso lado. Débora, percebe que todas as casas concordam dentro desse debate que a pessoa que alcançou o sucesso, ela já buscava alcançá-la. Foi antes do esperado, mas perceba, um ponto importante, a ambição já existia. Pessoas que buscam o sucesso já sabem do peso de abdicar de momentos de lazer com a família, possuem ego e ambição de alcançarem um objetivo final. E muitas vezes, quando a gente olha para essas pessoas que estão inseridas no mercado corporativo, são pessoas que sabem e convivem todos os dias com pressão de metas e conquistas alheias. Então perceba que isso é pouco excludente, porque acontece dos dois lados da casa. E a melhor nuance desse debate está na lógica individual de como essa pessoa convive com esse sucesso precoce e também tanto com o medo do fracasso. Por isso, perceba que o nosso ponto é precedente e mais relevante que o caso de primeira oposição. Vamos lá falar então sobre a libertação permanente do medo do fracasso. O sucesso profissional precoce oferece ao indivíduo um benefício psicológico duradouro, que vai além de qualquer ganho financeiro imediato. A libertação do medo constante de fracassar. Isso é muito importante. Na sociedade contemporânea, que é marcada por competição intensa e métricas permanentes de desempenho, muitas pessoas vivem em um estado crônico de ansiedade por não saberem se serão capazes de atingir um patamar de realização profissional ao longo da vida. Esse medo não é simplesmente trivial. Ele molda suas decisões, ele limita suas ambições e pode corroer a autoestima de uma forma profunda. O mecanismo aqui é bem simples. Quando um indivíduo conquista sucesso cedo, ele adquire uma prova concreta e inequívoca da sua própria capacidade. Essa prova de conceito, pessoal, não é uma crença abstrata, mas é um fato vivido, que se torna um referencial psicológico que pode ser poderoso e não tão negativo assim quanto governos tentam claimar. Perceba então que essa evidência de capacidade atua como um amortecedor emocional contra os desafios futuros. Diferente do que o governo sugere, não se trata de criar uma arrogância ou uma falsa confiança, mas sim de reconfigurar a relação do indivíduo com a possibilidade de fracassar. Cara, eu tenho enormes críticas ao que a empresa Júnior já ocasionou em mim, mas uma das únicas coisas boas foi me possibilitar ir em vários Startup Summits e ver várias palestras de CEO falando sobre como eles tinham falido 4, 5 vezes e eles continuaram tentando até chegar ao sucesso que eles queriam, porque eles não desistiram, porque eles sabiam que já tinham chegado em um momento correto e aí eles tentaram reformular, mesmo que eles tinham fracassado, mesmo que eles tinham falido naquele momento, eles reformularam porque eles sabiam que eram capazes. Quem já atingiu sucesso em algum momento da vida sabe, de forma prática, que é capaz de criar valor, de se destacar e de conquistar reconhecimento. E essa memória factual reduz o peso paralisante do fracasso subsequente, que no lado de vocês não acontece. Perder um emprego, enfrentar um revés do mercado ou passar por um período de baixa deixa de ser uma ameaça existencial e passa a ser percebido como um obstáculo transitório, já que existe a experiência concreta de superação e êxito no passado. Débora, perceba que no nosso cenário isso gera um efeito psicológico muito mais cumulativo. O indivíduo, ele pode assumir riscos calculados, buscar novos projetos e inovar com menos medo de errar, porque ele já internalizou que a sua identidade não é definida exclusivamente pelo sucesso imediato ou contínuo. Essa segurança subjetiva é muitas vezes mais valiosa que a própria renda inicial obtida, porque influencia todas as decisões futuras, incluindo as de longo prazo. Antes de eu continuar, pode falar, Diller. Perfeito, Rafa. É o seguinte. Enquanto pressionamento externo, se você falhar no seu mundo, literalmente agora você vai ter a comparação da pessoa que foi bem sucedida frente às pessoas que também estão vivendo junto com você. É duas pressões. Beleza, pode parar de falar. O ponto é que você não tem nenhum referencial positivo do seu lado. O referencial que você tem do seu lado é de uma pessoa que nunca chegou a um lugar de sucesso. Então a pressão do seu lado é muito maior e pouco comparativa. Você mesmo, Diller, fala no seu discurso que o que mais importa é como o indivíduo se enxerga. Percebe que, diferente do meu cenário, onde o teu único argumento é falando que o nosso lado a pressão e se a gente falhar é maior, no nosso pior cenário em que a gente fale, a gente ainda tem esse mecanismo psicológico de acreditar que pode mudar. E mesmo que não seja imediato, ele sabe que ele é capaz porque ele já fez isso uma vez.
Além disso, percebe que essa segurança subjetiva é muitas vezes mais valiosa que a própria renda que eu já disse. No mundo de governo, no cenário, no caso, quando a gente adia ou minimiza o sucesso precoce, a gente priva o indivíduo dessa referência emocional formativa. A insegurança sobre a própria capacidade pode persistir por muito mais tempo, fazendo com que mesmo profissionais que sejam competentes se sintam em dívida com as suas expectativas internas, vivendo sob constante pressão para provar algo que ainda não foi alcançado para eles mesmos. E também é importante destacar que esse benefício não se perde, mesmo que posteriormente o indivíduo passe por períodos prolongados sem reconhecimento profissional, porque o mecanismo de proteção, ele trata de saber que, independente do momento atual, já houve uma fase em que se foi capaz de atingir um alto padrão. Essa lembrança concreta não apenas reduz o medo de tentar novamente, mas também aumenta a resiliência emocional em momentos de crise. Ou seja, o sucesso ele não é apenas um marco financeiro ou de status, ou até como primeira posição quer falar algo só sobre equilíbrio, porque você é uma pessoa nova e não uma pessoa velha, mas sim um investimento com um retorno em que é pode ser um ativo subestimado, mas faz muito bem para o indivíduo, sendo que a gente já olha para essa lógica de que ele está inserido em mercados competitivos e ambiciosos, orgulhosamente segundo a oposição nessa moção. Muito obrigada pelo excelente discurso, deputada. E para iniciar a rinha de whips, convido agora o whip de governo. Oi, gente. Perdão, estava ajustando o microfone. Inicio minha fala em instantes, mas antes de começar, não vou pedir aquele minuto de forma surpreendente, não vou pedir aquele minuto. Gostaria de agradecer imensamente ao Diller por ter topado ser minha dupla nesse campeonato. Como ele já deu uma breve introduzida, basicamente foi ele quem me trouxe para o movimento de base em 2023, quando eu nem estava na universidade ainda, quando não existia nem Ágora. Então, assim, para mim é sempre uma loucura poder estar duplando com ele, poder ter chegado até aqui no Pro. É realmente muito bonito para mim, que ele também seja muito bonito para ele. Enfim, vou tentar fazer dessa grande maracutaia algo bem bonito a se lembrar. Inicio meu discurso em... e um beijo para Lívia, Bia e Malu que estão assistindo esse debate. Inicio minha fala em 3, 2, 1. Mesmo com o tweet de governo, basicamente eu vou fechar para você. O nosso caso de extensão é para dizer como que a gente consegue se diferenciar e ser muito mais relevante que o primeiro governo, esse debate, muito mais central, inclusive, e principalmente quando que a gente consegue abraçar os casos de oposição, se tornar muito mais comparativo no debate. Já começando a partir disso, basicamente esse é um debate que envolve muito mais essa questão de acreditar aqui, ou seja, acreditar aqui tem uma premissa, dessa premissa a gente precisa mostrar porque necessariamente ela é positiva do que falsa. E a partir de já puxando o segundo caso do Diller, a gente consegue demonstrar para você mesmo como conseguimos lidar diretamente com o nosso maior ônus de bancária, seria a satisfação da família, seu entorno na capacidade de transformação. Como, tipo assim, no quadrão do Hulk, a família ganha uma casa nova, mobiliada, reformada, a gente consegue diminuir esse ônus, inclusive tomar ele de backlash, tendo em vista que esse indivíduo, na realidade, essa capacidade de transformação, quando a gente aplica a capilaridade desse ônus, verifica que o indivíduo se toma por expectativa do seu entorno para usufruir desse sucesso, que esse sucesso se prolongue, tendo em vista que esse indivíduo precoce não tem toda a ciência e suas habilidades, condução de ofício, e para além disso, se veria acometido por pressões externas e internas para se dar bem e continuar bem e ser uma pessoa que continue seu sucesso e além de alcançar amizades e familiares interesseiros, aquele tio distante que nunca olhou na sua cara e só porque você teve um hit com mais de 100 mil streams no Spotify e tocou na rádio local, agora aparece sua posse sendo super simpático, ou aquele colega de sala que nunca te olhou e agora quer te abrir posse. Essas amizades, relações por interesse ou por necessidade dificultam ainda mais de vida se manter nesse sucesso, nesse ganho econômico, tendo em vista que agora é outra regra de relações e atividades do que fez originalmente chegar até esse espaço, puxando o último impacto que o Diller traz nos 7 minutos e 10 do caso dele acerca da mudança de identidade, ou seja, é muito mais a questão de que agora esse indivíduo ele se vê agora moldado em relações diferentes do que fizeram ele chegar até lá, seja por questão de mérito, seja por questão de sorte, esse indivíduo ele utilizou de determinados meios para conseguir chegar lá, e ao ele alcançar esse sucesso, necessariamente suas relações mudam, as expectativas mudam, o quanto que ele se relaciona com o meio muda, e essa mudança impacta diretamente essa capacidade de conseguir esse retorno, de conseguir até a manutenção desse sucesso, funcionando mesmo na métrica do acaso, como na métrica do esforço, inclusive na melhor métrica do esforço. Para além disso, pensando na rede de apoio que esse indivíduo tem, agora não apenas tem expectativa, mas
a família não tem apenas expectativa, mas relaxa e buscam depender dos ganhos que o indivíduo trará, de modo que, para findar e mitigar esse ônus, iremos dedicar uma maior pressão para esse indivíduo por automaticamente tornar o símbolo de provedor da família, que caso ele falhe, caso ele não consiga mais sustentar esse sucesso, vai falhar com a sua família e amigos, pessoas queridas para ele. E mesmo sem necessitar do acaso, simplesmente pela pressão de não poder falhar com eles, isso já trará muito mais pressão do que no nosso mundo. No nosso mundo, sendo comparativo, mesmo que esse indivíduo sofra para conseguir seu lugar no mundo, seu lugar no mercado de trabalho, todos veem ele com outros olhos. Essa pressão e essa entrada de dinheiro será orgânica pelo que existe expectativa, maturidade e recebimento. A minha família, a minha rede de apoio me vê do jeito que eu sou, sem qualquer incumbência de preocupação, expectativa ou fragilidade eu continuar. Mas de eu dar certo, o que é mais humano, principalmente no mundo principalmente do que no mundo de oposições para esse indivíduo. E agora, depois dessa comparatividade, dessa compra de ônus, basicamente eu vou mostrar para você mesmo como que a gente consegue diferenciar isso é muito mais relevante que o primeiro governo. Basicamente, o primeiro governo entra com a questão que fala de posição estagnária, mas aí até aí está certo. Mas quando ele chega na questão da força do acaso, e perceba mesmo, não caia no que o Milton tenta fazer para vocês quando ele torna o precoce do André com expectativa de tempo. Porque para além dele tentar mudar o que o André fez, essa redefinição torna, na realidade, um feito não excludente de leitura, tendo em vista que ele agora torna esse precoce uma questão muito mais expectativa de tempo. Mas percebe mesmo, como ele na verdade está tornando esse precoce uma leitura genérica do debate, é que todo mundo literalmente está lidando com essa expectativa e essa relação do tempo. Ou seja, basicamente a definição que o primeiro governo líder, que o governo tenta colocar no debate, acaba ficando extremamente fora. Porque, para além da leitura errada e limitante que o André faz, o Milton tenta corrigir, mas agora torna uma leitura não excludente de debate. Para além disso, eles trabalham apenas na métrica do acaso, como eu mencionei, ficando muito limitando o malha apenas devido ao caso e não apenas pela questão do preparo. E, honestamente, eles atrelam a questão do acaso a uma falta de preparo, que foi até a resposta que o André fez para o POI, não sei de quem da sala de oposição. E, além disso, eles pegam a pior visão de oposições, eles olham o indivíduo que agora vai ser ainda mais ambicioso. Não que o sonho, enquanto meta, pode ser aos limites de voo. E, além disso, eles falam que a sociedade o verá como incapaz. Quando na realidade não lida com a sociedade, o amando, querendo sugar e parabenizar como qualquer, sei lá, TikTok na internet, qualquer cantor de micronicho de uma música só que agora todo mundo que tá ao redor dele porque sabe dos ganhos que pode ter pra ele. No nosso mundo, a gente não se limita disso para funcionar, porque a questão é centrada nas etapas naturais de desenvolvimento e expectativas do indivíduo com base no momento da vida e carreira que eles estão. Não simplesmente pelo acaso ou pelo meu desenvolvimento pessoal. A expectativa acontece pela etapa que eu alcancei, não pelo modo que eu cheguei lá. Sendo muito mais central, comparativo e justo para esse debate, diferente, tornando muito mais relevante que o primeiro governo. Fechando agora a diferenciação e começam as refutações, basicamente, primeira oposição tem um problema gigantesco, porque vocês basicamente começam a rodar e falam basicamente essa questão de falta de dinheiro e custos baixos de dificuldade financeira. Mas basicamente, vocês estão caracterizando um indivíduo que, apesar do que vocês mencionam, não é porque o indivíduo estudou que ele vai conseguir ser super-humano e consciente de todas as escolhas. Até adultos alcançam fama e sucesso, e mesmo assim falham e se frustram, não conseguem manter a carreira. Utilizar de conhecimento de organização não é justificativa nem explicação plausível para provar que esse indivíduo não vai passar por baixas. Basicamente, é um feed que eu tento colocar para vocês, mas é um feed que fica injusto esse debate, que basicamente seria um super-humano, simplesmente por ele ter estudado, por ele ter ido bem, se organizado, basicamente não vai ter nenhuma baixa na vida dele. Ou seja, vocês entram basicamente numa lógica totalmente justa para esse debate. E para além disso, quando se fala do clash de influência da família no nosso mundo e no mundo de vocês, ainda tem pai e mãe. Primeiro, você não lida com o caso por completo, apenas com a película que favorece para eles. Mas analisarmos que precocemente o indivíduo receberá muito mais entrada dentro do mundo deles, dentro do mundo da família, a gente vai saber que necessariamente a influência da família incumbe muito mais no mundo de oposições, que no mundo de oposições, basicamente, é a família que agora olha para esse indivíduo como basicamente a pessoa que vai salvar, vai transformar a vida, vai dar uma casa para eles, vai dar um carro para essa família, porque esse indivíduo está tendo muito retorno, esse muito retorno agora abriu os olhos da família, e não simplesmente que ele olhar que no nosso mundo ainda tem essa influência da família, só que a influência da família é muito mais humana, porque é a influência da família para esse indivíduo que, nossa, vou apoiar, vou dar o suporte para que ele consiga chegar lá. Não, no nosso mundo ele já chegou lá, no nosso mundo agora eu quero usufruir disso que ele deu para mim, ou seja, até o próprio, esqueci o nome do adjunto de oposição, mas basicamente o adjunto de oposição chega e fala para vocês, perdão, eu sei que isso é muito conhecido, o adjunto de oposição chega para vocês e fala da questão envolvendo que, mas a família agora vai ver a gente desse jeito para tentar corrigir o que a líder de oposição fez, mas basicamente você percebe mesmo como que necessariamente agora entram no mesmo problema, já que mesmo assim eles não conseguem lidar como que a família agora vai tentar ver esse indivíduo como um fim e não como um meio de eu dar suporte, ou seja, basicamente, clash de influência da família é muito mais forte no mundo de oposições de forma negativa do que no nosso mundo, além disso, falam da falta de criatividade e mudança de vida, mas isso é mais forte no mundo de oposições do que no nosso mundo de governo, basicamente no mundo de oposições, principalmente pela caracterização que é trazida pela LIO, que é um indivíduo que ele estudou, um indivíduo que está preparado, basicamente esse indivíduo ele agora vai necessariamente não querer mudar de área, não necessariamente querer mudar de vida, porque basicamente ele já estudou para aquilo, ele já chegou no ponto que ele queria. Então, essa questão de tempo que ela tenta colocar para vocês acaba crescendo muito mais de prova para que, ônus de prova para que fique nítido e explicado como necessariamente esse mundo de governos vai ser, esse mundo de oposição vai conseguir estar mais livre simplesmente pelo tempo para mudar de área. Necessariamente vocês acabam lidando muito mais com esse enriquecimento de área. E
E, para além disso, por fim, esse colégio de pressão, que agora está entre oposições do governo, basicamente, como eu mencionei, principalmente quando estava lidando com os ônibus, o colégio da pressão é muito mais número de oposições do que no número de governos, porque basicamente no número de oposições, e já puxando para a oposição, basicamente eles tentam resolver o ônibus da pressão, mas não explicar também pelo que exigiam teoria de dados, mas eles tiveram um dos mesmos impactos finais de primeira posição, onde vira continuar sofrendo da pressão da família, expectativas de meio faz ser um símbolo de entrada financeira da sua família. Um dos maiores fatos da vida da Big Big, influência potiguara trans, ao ter morrido cedo, foi não ter conseguido comprar uma casa para sua mãe, mesmo tendo alcançado sucesso na internet antes do esperado pela interseccionalidade que está inserida nela. Ou seja, no mundo de vocês, o indivíduo pode chegar lá, mas pode ser resiliente, mas no nosso mundo a gente consegue ser muito mais satisfeito pela nossa rede de apoio e amigos. Por isso que muito orgulho em propor. Muito obrigada pelo excelente discurso, deputado. E para encerrar o debate, o IP de oposição, assim que se sentir preparado, está reconhecido. Oi, gente, muito legal o debate com vocês. Só deixa eu fechar minha janela aqui. Muito legal debater com vocês. Muito obrigado pelo ótimo debate até agora, estou adorando. Um beijo para a Lívia, que me infernizou na DM pedindo para eu dar um beijo para ela. Então, um beijo para a Lívia. E beijo para a Rata, minha dupla. Obrigado por estar comigo aqui no campeonato. Eu inicio meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, os governos nos convidaram hoje para viver um mundo onde de medo e fragilidade, um mundo onde o sucesso é retratado como uma maldição e a perseverança em direção a ele um fardo. Eles não representam uma filosofia de recuo disfarçado de proteção ao bem-estar. A primeira oposição corretamente defendeu a liberdade mental que o sucesso proporciona, mas infelizmente sem conseguir mostrar a excludência real do caso deles. Foi nossa bancada, a segunda oposição, que trouxe esse debate uma análise mais profunda e paradoxal. Nós não apenas defendemos o sucesso, nós defendemos o valor que eles nos dá para o resto da vida. E é por provarmos que o maior benefício do sucesso precoce é a libertação permanente do medo de fracassar que nós vencemos esse debate. Vamos lá. Iniciando então lidando com cada um dos governos, iniciando pelo segundo governo. O caso dele foi uma pintura sombria da psicologia humana, onde o sucesso nos aprisiona em uma esteira de expectativas crescentes em comparações infinitas. Essa análise não é apenas pessimista, ela é fundamentalmente ingênua sobre a própria natureza do poder da agência que o sucesso confere ao indivíduo. Vamos lá. A premissa central deles é que o indivíduo bem-sucedido é uma vítima passiva, trancada em uma gaiola de comparações. Mas eles ignoram um detalhe mais importante. O sucesso precoce e massivo não constrói essa gaiola ao redor dele. Ele entrega ao indivíduo a chave de ouro para sair de qualquer gaiola que ele queira. A comparação entre as pessoas que eles descrevem é a realidade do profissional comum. Ele que precisa se comparar, que precisa atender às expectativas do chefe para não ser demitido, enquanto o indivíduo do nosso lado, com a sua segurança financeira mais importante, trazendo nosso ponto central, com a autoconfiança, que essa vacina do fracasso que a Rafaela explicou, que nós escrevemos antes, é a única pessoa na sala que tem liberdade para rejeitar esse jogo ali da pressão. Ele pode, com total agência, decidir que sua nova métrica de sucesso não é o próximo milhão, mas apenas velejar ou passar um tempo com a família. O que o segundo governo não enxerga, o que o segundo governo enxerga como uma prisão, é na prática o passaporte para uma verdadeira autonomia. O caso deles só se aplica àqueles que não têm o poder que o sucesso confere. Vamos lá, agora aplicando o mesmo rigor para o primeiro governo, a fundamentação do caso deles se baseia na premissa de que o sucesso precoce leva a uma pressão insuportável, ambição desmedida e abdicação da vida. Essa é uma caricatura que infantiliza o indivíduo bem-sucedido e romantiza a mediocridade. Vamos lá, mesa. Sobre a pressão, em primeiro lugar. Eles nos dizem que a pessoa não tem os conhecimentos para sustentar a posição. Mas a pressão não é um dano exclusivo do sucesso, ela é uma condição da vida adulta de qualquer pessoa que busque excelência. A diferença crucial que eles convenientemente ignoram são as ferramentas que o sucesso precoce oferece para lidar com essa pressão. O indivíduo bem-sucedido tem todos os recursos psicológicos para poder contratar, para poder ter uma melhor posição, para poder tomar melhores decisões. Tem a melhor capacidade financeira também, que é um ponto a ser levado em conta, para poder, por exemplo, pagar um psicólogo, para ter a melhor capacidade de coordenação de equipes, fazendo com que dificulta ele de se posicionar como a única fonte de pressão do dia a dia. O trabalhador comum que enfrenta a mesma pressão para pagar as contas não tem essas válvulas de escape. O que o primeiro governo chama de fardo é na prática um problema de luxo, sabe? Acompanhado das melhores ferramentas do mundo para resolvê-lo. Quando eles falam de ambição e abdicação da vida, então, quando a abdicação da vida, eu quero me referir, por exemplo, à pessoa que deixa de viver agora para viver com 40 anos e com 40 anos não consegue viver. Eles enquadram a ambição e o sacrifício de curto prazo como um dano líquido. Essa é a visão míope, mais míope possível da vida mesmo, perceba. A alternativa que eles implicitamente defendem é a abdicação de 40 anos. É o sacrifício lento e doloroso de uma vida inteira, de uma carreira segura, mas sem paixão, motivada pelo medo de não pagar as contas, e principalmente sem a capacidade de ir para frente, sem a capacidade
necessidade de tomar risco mais pra frente é justamente por não ter o preparo psicológico que a segurança passada, que a experiência passada traz para ele. O nosso indivíduo faz uma troca infinitamente superior. Ele comprime o sacrifício em poucos anos de esforço intenso. E o que ele ganha em troca? Décadas de liberdade para viver, para se reinventar, para de fato ter uma vida em vez de apenas sobreviver a ela. A abdicação que eles temem é, na verdade, um investimento para a maior e mais longa liberdade possível. Vamos agora diferenciar dos casos de governo. Vamos lá. Agora posso clarificar que a nossa diferença é bem grande. A análise dele está correta, mas é fundamentalmente incompleta e é aqui que a gente surge como extensão. Primeira posição faz um bom trabalho quando lista os benefícios materiais do sucesso. Eles não falam sobre o dinheiro, a carreira, a flexibilidade para se reinventar. Tudo isso pensando no âmbito mais financeiro. Eles deram como se fosse um hardware, sabe? A estrutura física. É uma análise que é importante, mas é superficial. Segunda posição, ela consegue fazer uma análise do software humano, aquilo que está por trás do sucesso financeiro e tudo mais. Nós falamos sobre a arquitetura da mente. No momento em que a primeira posição falou sobre a liberdade de não se preocupar com contas, nós somos mais fundos. Nós explicamos o mecanismo da vacina contra o fracasso, provando que a liberdade mais importante não é a de poder pagar qualquer coisa, mas a de não se preocupar com a próxima falha, com a capacidade de você ter psicologicamente, de preparo psicológico de avançar na carreira. E onde a primeira posição fala sobre recursos para se reinventar, nós explicamos a mudança psicológica fundamental que faz isso. Entende? A gente pega os pontos que eles acabam claimando e expandimos isso, mostrando os mecanismos por trás. A gente consegue fazer a análise deles. A análise deles foi sobre o que você pode comprar. A nossa foi sobre o que você pode se tornar mais para frente. A contribuição deles foi sobre um padrão de vida. A nossa foi sobre a qualidade da alma. Essa é uma contribuição fundamentalmente mais profunda, independente e relevante. Algum pode primeira bancada? Eu tenho, Pinho, honestamente, eu acho que segunda posição lê errado a moção, porque quando eu digo que essa casa acredita que o sucesso profissional precoce faz mais bem do que mal, não é sobre o indivíduo na busca por sucesso que ele ganha com isso. É sobre um ente neutro que já obteve sucesso e tem que lidar com os prós e contras dessa. Então, tá bom, a gente entende. Deixa eu falar porque você foi tomando muito tempo. Sim, a gente tá lendo a moção certa. O indivíduo ele tomou o poder dele, ele já cresceu, e a gente mostra que no futuro, mesmo no caso em que ele possa vir a errar, porque ele pode vir a perder, ele pode querer mudar, ele pode ter outras mudanças, a vida dele não é estável. A gente lida com esse cenário também, que é o pior caso de governo, que não foi citado, é o pior caso de posição. A gente consegue pegar, lidar com ele e ainda lidar com casos médios. Por quê? Porque a gente prepara o indivíduo com uma capacidade maior de pensamento, uma capacidade maior de se lidar com o que vem para frente. Só pesando com os casos, então, de governos. O segundo governo, perdão. A premissa deles de que o sucesso leva a uma espiral inescapável de expectativas é falsa. Ela ignora a agência e os recursos que o próprio sucesso cria para o indivíduo definir seus próprios termos. 2. O debate sobre a ansiedade da comparação social é relevante. É relevante, mas se torna secundário quando a nossa análise prova que o sucesso precoce oferece a cura para um medo muito mais fundamental e paralisante, o medo do fracasso existencial. 3. O mundo deles, no melhor das hipóteses, protege o indivíduo de uma forma de ansiedade. O nosso mundo o liberta para uma vida mais autêntica, de audácia, e que faz ele possa libertar essa autenticidade dele. O nosso benefício é ativo e transformador. O dano deles é um risco gerenciável. No melhor cenário deles, um indivíduo que não teve sucesso precoce se sente menos pressionado a se comparar. No nosso pior cenário, um indivíduo que teve sucesso precoce enfrenta uma pressão, mas ainda assim possui toda a vacina da autoconfiança para se reerguer de qualquer crise. Mesa, perceba, nosso caso lida com os cenários intermediários, os cenários extremos que foram puxados pela posição de uma vida que tende a ser instável, porque ela pode ser instável mais para frente, porque o sucesso no início não significa que vai ser instável para toda a vida. A gente mostra como mesmo se ele não se manter, ele pode continuar. É por isso que a gente vence esse debate com muito orgulho. Muito obrigada pelo excelente discurso, deputado. Agora eu vou pedir para que os debatedores e demais participantes que estão assistindo se retirem da sala para que a mesa possa deliberar. Muito obrigado pelo debate, família. Boa deliberação.